Senhoras e senhores, voltamos para mais uma aula do nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Como eu ia dizendo, os senhores e as senhoras vão fazer um concurso, vão prestar um concurso para a Polícia Penal. É uma atividade que já existe há muito tempo, mas com essa nomenclatura só recentemente, após a emenda constitucional número 104 de 2019. Os agentes penitenciários, os agentes do sistema prisional se converteram a partir desta emenda constitucional em polícia penal. E é essa carreira profissional voltada para a execução da pena de forma organizada, de forma eficiente e também de forma humanitária, nessa carreira que vocês irão ingressar brevemente. Para isso, vocês precisam compreender como a legislação brasileira, como o nosso Código Penal, como a nossa Constituição estrutura esse sistema punitivo, sistema de aplicação e de execução das penas. Vamos prosseguir nessa linha introdutória do tema, falando da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela se encontra sempre prevista no preceito secundário de um tipo penal. O que é isso? Um tipo penal é uma norma de natureza incriminadora que estabelece uma conduta e, na sequência, uma pena a essa conduta praticada. Maior exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Logo na sequência, pena, 6 a 20 anos. E assim, todos os demais tipos penais vão copiando esse protótipo, esse modelo do artigo 121. Um preceito primário que estabelece uma conduta e um preceito secundário que vem e impõe uma pena, prevê uma pena. O juiz, no momento de sentenciar alguém pela prática de um crime de homicídio, ele então tem aqueles limites estabelecidos na lei. O juiz, ao sentenciar alguém por um crime de furto, por um crime de roubo, por um crime de estupro, sempre precisa se basear nesses limites que já estão pré-estabelecidos na lei. Ninguém poderá ser punido a não ser que haja uma lei prévia, uma lei escrita já em vigor, prevendo punição para aquela conduta. Bom, as penas privativas de liberdade, elas constituem uma espécie de pena. Nós temos, como já foi dito aqui, na Constituição, a previsão de outras espécies, como, por exemplo, as penas restritivas de direito e as multas. Bom, de todas essas penas, nós podemos compreender que elas trazem em si funções que a doutrina nos demonstra qual o objetivo de cada uma dessas funções. Evidentemente que se há uma lei que pretende ter uma repercussão positiva para toda a sociedade, uma repercussão de trazer segurança, de trazer tranquilidade para a sociedade, é a lei penal. E a pena cumpre, sim, uma série de funções importantes. A função, talvez a mais importante delas, é a função retributiva. Ela decorre da chamada teoria absoluta da pena, ou seja, a pena é um castigo imposto. Nada mais é do que um castigo imposto ao transgressor da lei, ao delinquente. E essa função é extremamente importante porque, ao impor esse castigo, a sociedade se sente, de certo modo, vingada. Ocorre a chamada vingança pública. O Estado se vinga daquela pessoa em favor da sociedade. Então, essa primeira função, ela, durante muito tempo, foi reconhecida não só como a mais importante, mas talvez a única função da pena.
Com o desenvolver do direito penal moderno, das chamadas escolas da criminologia crítica, foram sendo desenvolvidas outras ideias no sentido de atribuir à pena outras funções, além da função meramente retributiva. Poderíamos citar a função preventiva da pena, que se subdivide em função preventiva geral negativa e preventiva geral positiva, e também em função preventiva especial. Vamos explicar isso. A função preventiva geral é aquela que repercute na percepção da coletividade a respeito do sistema de aplicação de penas. Ou seja, a sociedade, quando vê pessoas ali encarceradas pela prática de determinadas condutas, isso traz uma repercussão, isso passa uma mensagem. Muitos autores vão dizer que isso impõe uma coação à sociedade, por causa de uma ameaça que é imposta a todo indivíduo, a todo cidadão. A sociedade pode ter uma percepção negativa, no sentido de deixar de praticar crimes, porque aquela ameaça, ela influencia na sua conduta. Deixa de praticar crimes com medo de ir parar na cadeia. Essa é a função preventiva geral negativa da pena. E nós temos também a função preventiva geral positiva, ou seja, ao ver aquelas pessoas sendo encarceradas por condutas criminosas, condutas perniciosas, condutas prejudiciais à coletividade, as outras pessoas vão criando valores positivos ao invés de valores negativos. Valores bons, valores que são benéficos para a coletividade, no lugar de valores negativos. Essa seria a chamada função preventiva geral positiva da pena privativa de liberdade. Não só a pena privativa de liberdade, mas também as outras sanções penais passam essa mensagem. A função preventiva especial já tem uma outra conotação. A função preventiva especial consiste em estabelecer para os indivíduos criminosos, delinquentes, uma sanção que seja adequada para evitar que eles voltem a praticar essas condutas, para que eles voltem a fazer mal à coletividade. A prevenção especial, a função preventiva especial da pena consiste em pegar um delinquente, encarcerá-lo, afastá-lo do convívio social e, com isso, evitar que ele possa continuar, que ele possa prosseguir fazendo mal à coletividade. Então, essa é uma função extremamente importante também. E outra função que a gente encontra muito comentada pelos estudiosos do direito penal é a função ressocializadora, que só mais recentemente foi desenvolvida. A função ressocializadora parte do pressuposto de que muitas pessoas cometem crimes por falta de oportunidade de desenvolvimento na educação, de desenvolvimento na cultura, de desenvolvimento na religião. E essas pessoas muitas vezes acabam cometendo o crime por essas deficiências de formação, em virtude da sua condição social. E, uma vez segregadas, é necessário proporcionar a essas pessoas uma oportunidade de refazer a sua vida. Ou seja, a função ressocializadora da pena consiste em dar oportunidades para o retorno ao convívio social. A pessoa terá uma orientação para o trabalho, uma orientação religiosa e, com isso, ela pode aperfeiçoar o seu próprio modo de vida, o seu modo de perceber as coisas, se tornar um ser humano melhor, apto a retornar ao convívio social. Então, essa é a função ressocializadora da pena. E a pena teria também uma função reparadora, ou seja, ela tem uma função de reparar os danos
causados pelo infrator à vítima. Essa reparação dos danos se dá através do trabalho do preso, de bloqueios de bens do preso que tem bens disponíveis e visa a compensar a sociedade pelos danos causados pela infração penal, pelo crime. Outra forma de encararmos a pena privativa de liberdade é exatamente como a mais rigorosa de todas as sanções penais. A pena privativa de liberdade, já que nós não temos a previsão da possibilidade da pena de morte no direito brasileiro, não há sanção jurídica mais drástica, mais grave para qualquer cidadão em qualquer dos ramos jurídicos do que a pena privativa de liberdade. Então, ela precisa ser limitada, ela precisa ser cumprida dentro de regras estritas para que os direitos fundamentais do cidadão, para que os direitos fundamentais daquele indivíduo condenado, privado da liberdade, não sejam violados além daquilo que a lei permite, além daquilo que a lei estabelece. Bom, vamos falar também das penas restritivas de direitos. Para alguns crimes é possível deixar de encarcerar o autor do fato e aplicar a ele uma pena mais branda, uma chamada pena restritiva de direitos, que, de acordo com o artigo 43 do Código Penal, são as seguintes: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Bem, as penas restritivas de direito, elas não estão previstas no preceito secundário da norma incriminadora. Lá estão a pena privativa de liberdade, a pena de multa. As restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade nas hipóteses previstas no artigo 44 do Código Penal, que diz o seguinte: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? O primeiro requisito, quando for aplicada uma pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Ainda que a pena fique acima dos 4 anos, se o crime for culposo, ou seja, praticado sem intenção. Imagine você um acidente de trânsito, né, em que não há a intenção de matar, mas se produz o resultado morte. Numa circunstância dessa, às vezes a pena pode ultrapassar os 5 anos, mas poderá ser substituída por restritiva de direitos. Uma outra situação, prevista no inciso 2 do mesmo artigo, o réu não pode ser reincidente em crime doloso, tem que ser um réu primário. E o inciso 3 estabelece critérios subjetivos para a aplicação da pena restritiva de direitos, ou seja, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, né, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que essa substituição seja uma substituição suficiente. Bem, como a gente tem ali no inciso 43, ou melhor, no artigo 43, 6 incisos, na verdade são 5, porque o inciso 3 foi vetado, né? O inciso 3 previa um recolhimento domiciliar noturno que, à época, o presidente da República, em 1998, quando houve essa mudança dessa parte do Código, o presidente entendeu de vetar, porque achou que esse recolhimento domiciliar noturno era muito brando, né? Era algo que não iria ter nenhuma repercussão como sanção penal para o agente, então vetou. Então são 6 incisos, mas na verdade são 5 os vigentes. Bom, o juiz, ele tem no parágrafo 2º desse artigo 44 um critério a ser observado. Na condenação igual ou inferior a 1 ano,
a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direito. Ou seja, as penas restritivas de direito, então, são aplicadas às condenações até 4 anos, não superior a 4 anos. Mas aí a gente pode ter condenações que sejam igual ou inferior a 1 ano, e aí basta uma pena restritiva de direitos, ou então uma multa. Nós temos condenações que podem ser superior a 1 ano, não ultrapassando os 4 anos, e aí o juiz terá que aplicar uma restritiva de direitos e uma multa, ou então 2 penas restritivas de direitos. E aí o juiz pode escolher entre essas aí a prestação pecuniária, né, que é uma forma de reparação à vítima, ou seja, um dinheiro, né, que deverá ser destinado à vítima ou ao Estado. A prestação pecuniária, ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 45 do Código Penal. E ali tem um critério. Ela não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor fixado de prestação pecuniária será então deduzido de eventual reparação civil à vítima do crime. Essa é uma modalidade de pena restritiva de direitos. A outra é a prestação de serviços à comunidade ou entidade pública. É uma outra pena restritiva de direitos que pode ser aplicada isoladamente nas condenações que não ultrapassem 1 ano, ou então em conjunto até com a prestação pecuniária. Temos ainda a interdição temporária de direitos. Interdição temporária de direitos, por exemplo, é a proibição de alguém dirigir um veículo, a proibição de alguém de exercer um cargo, já que ela praticou talvez um crime naquele cargo, no exercício daquela função. A interdição temporária de direitos é uma outra modalidade de pena restritiva de direitos. Suspensão de frequentar determinados lugares, né, do direito de frequentar determinados lugares, proibição de inscrever-se em concurso ou exame público, ou seja, direitos que qualquer cidadão pode exercer, o condenado ficará privado durante o tempo de condenação. E a limitação de fim de semana, que é uma outra pena restritiva de direitos, em que o agente ele é intimado a comparecer ou numa casa de albergado, às vezes numa delegacia de polícia, num outro órgão, num outro local qualquer, para permanecer durante algumas horas fixadas pelo juiz no fim de semana. Não é uma modalidade muito comum de pena a ser aplicada, mas está prevista aí na legislação. Enfim, a gente tem também aqui uma possibilidade, a chamada perda de bens e valores, que é uma outra pena restritiva de direitos aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Ou seja, às vezes a pessoa tem um determinado bem e, ao invés de ir preso, de pagar a pena privativa de liberdade, o juiz impõe a perda de um bem ou a perda de valores que essa pessoa dispõe. O objetivo da pena restritiva de direitos é estabelecer um sistema também mais humanitário para situações de menor gravidade. A gente viu aqui que o crime não pode ser praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. A gente viu, né, que o agente não pode ser reincidente, tem que ser uma pessoa primária. É como se a justiça desse uma chance para aquele indivíduo que delinquiu pela primeira vez, que praticou um crime pela
primeira vez. Essa é a ideia, esse é o espírito das penas restritivas de direito. Bom, e nós temos também a pena de multa, que não pode ser confundida com a prestação pecuniária. Envolve valores em dinheiro, mas não tem a ver com a pena de prestação pecuniária, que é uma espécie de pena restritiva de direitos. A pena de multa, ela pode, muitas vezes, ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade. Então, ela não é substitutiva. A prestação pecuniária é substitutiva. A pena de multa, não. A pena de multa, ela vem, muitas vezes, prevista lá no preceito secundário, de forma genérica. Não se fala a quantidade da multa. Vou dar aqui um exemplo muito simples para vocês. Artigo 155, crime de furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. De quanto é essa multa? O preceito secundário, lá da norma incriminadora, fala então que é para aplicar uma multa. O critério é encontrado aqui no artigo 49 e seguintes do Código Penal. Em algumas situações há menção a valores, mas valores que já estão muitas vezes desatualizados, né? Alguns artigos do Código Penal falam em multa de tantos mil-réis e tal, mas isso já está bem desatualizado e acaba se aplicando esse critério do artigo 49 do Código Penal. Como é que esse artigo estabelece? Ele fala de uma fórmula muito particular de calcular a multa. Essa multa deve ser calculada em dias multa. Dias multa é uma fórmula que compreende, de acordo com o parágrafo 1º desse artigo 49, o seguinte cálculo: o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes o salário. Então, um dia multa, ele varia de 1/30 do salário mínimo a 5 salários mínimos. E a pena de multa pode ir de 10 a 360 dias multa, de acordo com o caput, ou seja, a parte inicial lá do artigo 49. É meio complicado isso aí, né? De vez em quando vocês vão precisar voltar nesse artigo para entender isso. Como é que o juiz faz quando se prevê a pena de multa a ser aplicada obrigatoriamente a um crime? Ele calcula o dia multa e depois estabelece a quantidade de dias multa. Ele diz que o dia multa terá de 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos. Então, vamos imaginar que o juiz estabeleça como dia multa, né, o valor do dia multa, 1 salário mínimo. Depois ele diz que ele define que a quantidade da multa será de 10 dias multa. Se ele definir o valor do dia multa 1 salário mínimo, essa multa terá então valor de 10 salários mínimos. Esse é o cálculo que o juiz precisa fazer. Ou seja, quando o preceito secundário fala multa, o juiz tem que vir aqui e definir o valor do dia multa e a quantidade de dias multa. Raramente nós teremos a lei já estabelecendo a quantidade de dias multa, mas isso existe. Na lei de drogas, por exemplo, o crime de tráfico de drogas, por exemplo, a lei estabelece a quantidade de dias multa, mínimo 500 até 1.500 dias multa. Então, essa é uma situação rara em que a lei estabelece ali a quantidade de dias multa, 500 a 1.500 dias multa. O valor do dia multa será calculado de acordo com o artigo 49 caput. Ou seja, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes esse salário mínimo. Multiplicado por 500 ou 1.500 dias multa, como está previsto lá no preceito secundário do artigo 33 da Lei de Drogas, tráfico de drogas. Então, são coisas que a gente precisa observar para compreender do que se trata essa multa como pena. Ela, às vezes, é cumulativa ou é alternativa à pena privativa de liberdade.
mas precisa estar prevista no preceito secundário da norma incriminadora. Às vezes esse preceito secundário só fala multa, às vezes ele vem dizendo o mínimo e o máximo de dias multa. O que acontece com a multa é a seguinte, quando essa multa ela transita em julgado, ela é cobrada por meio de uma execução, como se fosse uma dívida do agente para com o Estado. O destino da multa não é reparação da vítima. A multa ela é destinada ao Fundo Penitenciário Nacional. Então, tem um destino para o Estado e não para a vítima. Ocorre que, se o agente não pagar a multa, ela vai apenas ser convertida em dívida de valor e o Estado deverá prosseguir na sua execução. O não pagamento da multa não faz com que o agente seja preso, que essa multa seja convertida em privação de liberdade. Essa multa vira dívida de valor que será executada pela Fazenda Nacional. Diferentemente da prestação pecuniária. Porque quando a prestação pecuniária, a gente viu que ela é uma pena restritiva de direitos aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Nessa circunstância, quando o agente deixa de pagar a prestação pecuniária, aí sim é convertida em pena privativa de liberdade. Aquela pena restritiva de direitos, ela perde o efeito e volta-se a aplicar a pena privativa de liberdade. Bom, só para encerrar essa nossa aula, eu gostaria de falar aqui da prisão simples, que é uma outra espécie de pena. A prisão simples é uma pena prevista para as contravenções penais. As contravenções penais são infrações penais de ínfimo potencial ofensivo, podemos dizer assim, previstas numa lei especial, a Lei 3.688 de 1941, que é a Lei de Contravenções Penais. Essa lei, estabelece ali as contravenções, tipifica as contravenções, como, vou citar aqui um exemplo, vias de fato, praticar vias de fato contra alguém, que é uma briga sem lesão corporal. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa se o fato não constitui um crime. Então, a contravenção é uma espécie de infração penal. O direito brasileiro tem duas espécies de infração penal, a contravenção e o crime. Então, aqui nós estamos tratando de uma outra espécie de infração penal, que é a contravenção. Essa lei estabelece no seu artigo 6º, a Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3.688 de 41, estabelece no seu artigo 6º a prisão simples, que diz o seguinte: a pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum em regime semiaberto ou aberto. Olha, o que vem a ser essa ausência de rigor penitenciário na prisão simples não fica muito claro, né? Ou seja, a gente já conclui aqui, pela leitura do artigo, que se aplicará apenas àqueles em situações de regime semiaberto ou aberto, nunca em regime fechado. Isso já demonstra a falta do rigor penitenciário, que pressupõe que uma pessoa cumprindo prisão simples não ficaria sujeita às grades, a um isolamento ou o cumprimento ali de muitas horas encarcerado, e já teria uma possibilidade de trânsito numa determinada ala do estabelecimento. Ocorre que a gente precisa conhecer, saber da existência da prisão simples, mas é algo
em desuso no direito brasileiro, porque raramente alguém vai cumprir pena por contravenção, principalmente depois da Lei 9.099, de 95, que criou os institutos despenalizadores do Juizado Especial Criminal. Na maioria dos casos, a contravenção penal se resolve por meio de transação penal. A não ser em caso ali de uma reincidência, poderá haver um processo, mas ainda assim, havendo outros processos, outros procedimentos relativos à reincidência em contravenção penal, vão se aplicando ali a pena restritiva de direitos, enfim, raramente alguém vai parar no estabelecimento prisional cumprindo prisão simples, que é essa sanção estabelecida para as contravenções penais. Mas nós precisamos conhecer e saber que existe e que é uma das espécies de pena no direito penal brasileiro. Bom, nós vamos encerrando então aqui essa aula. Continue aí conosco.